at the stars, look how they shine for you. Olá, boa noite. Grande prazer estar aqui mais uma vez, toda quarta-feira ao vivo pela TV Brasil Central. E recentemente a gente ouviu através da mídia uma história que acontece dentro dos hospitais e que arrepiou todo mundo. Essa questão das bactérias presentes nos hospitais e que de repente se fortalecem e começam a matar. E nada reduz a força dessas bactérias. Que bactéria é essa? Que tal de KPC é essa? Né? Então a gente foi atrás dessas respostas. E neste programa de hoje nós vamos conversar com o infectologista Dr. Guilherme Sócrates. Boa noite, doutor. Boa noite, um prazer estar aqui no seu programa. Obrigado pelo convite. Eu é que agradeço. O doutor Guilherme, ele vai nos dar todas essas informações que a gente precisa, até porque quando a gente vai para um hospital, a gente pensa que a gente vai tratar uma doença e não sair de lá pior ou morrer por causa de uma bactéria, né? Enfim, como é que as bactérias se comportam no nosso organismo? Por que elas se fortalecem? O que a gente faz de errado? E os hospitais goianos têm essa bactéria? Como é que a gente se protege? São assuntos para o programa de hoje e é importante, muito importante que a gente saiba um pouco mais sobre o comportamento desses micro-organismos. A outra matéria, a outra reportagem, diz respeito à postura. Como é que é a sua postura? Né? Como é que é a sua coluna vertebral? Ela está bem posicionada? A musculatura que reveste essas vértebras é uma musculatura forte, que consegue manter essa coluna ereta ou fazendo os movimentos necessários, sem forçar demais ou sem provocar doenças que, de repente, uma má postura pode levar um indivíduo. Então, nós vamos conversar com Marcos Aurélio Velk. Ele é RPGista. Boa noite, doutor. Daqui a pouco nós vamos falar com ele sobre postura. Então, o programa Boa Vida está começando e é claro que eu quero que você esteja junto conosco, se informando e sabendo cada vez mais como se cuidar, porque é importante a gente ter saúde até o fim. Morrer com saúde, se possível. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Look at the stars, look how they... Serra, o melhor currículo, as melhores propostas. Saúde, clínicas para reabilitação de pessoas com deficiência. Emprego, salário mínimo de R$600 já no ano que vem. Serra Presidente, 45. Um sorriso pode estar presente em diversas formas. Começa na infância, com aquele sorriso janela. O tempo vai passando, mas a importância de um belo sorriso nunca passa. É para isso que o CBI trabalha, para que você possa sorrir livremente por todos os momentos da vida. CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia, traduzindo sorrisos em bem-estar. O Laboratório Núcleo é mais do que um centro avançado de medicina laboratorial. Núcleo é um conceito máximo em qualidade. Especializado em dosagens hormonais, possui 23 anos de comprovada experiência e alta tecnologia, garantindo rapidez e confiabilidade. Núcleo faz a diferença. 12 filiais, coleta domiciliar e resultados via internet. Tudo para seu conforto e bem-estar. Laboratório Núcleo, cuidando de você. 3223-5000. Look at the stars, look how they shine for you. Estamos de volta, agora são 7h39, nós falamos sobre essa bactéria que está matando pessoas nos hospitais, que se chama KPC. Nosso especialista aqui presente é o infectologista Guilherme Sócrates. E boa noite, doutor. Boa noite. Doutor, é assim, muitas vezes a gente pensa, meu Deus, como é que você faz o controle de um hospital, que deve ser muito difícil, porque sempre quando a gente ouve falar que uma bactéria se fortalece, dá problema. Exatamente. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esses organismos, esses micro-organismos, vamos responder primeiro. O que é essa KPC? É o nome de uma bactéria? Sim, na verdade, KPC não é o nome de uma bactéria.
Na verdade, KPC é um grupo de bactérias, na verdade, são enterobactérias que são produtoras de uma enzima que destrói antibióticos, né, que são utilizados, antibióticos modernos, né, meropenem, imipenem, ertapenem, e esses antibióticos são degradados pela ação de uma enzima produzida por essas bactérias. Então, KPC não é uma bactéria, mas na verdade um grupo de bactérias, né, que está ligada, na maior parte das vezes, a ambientes hospitalares, principalmente as UTIs. Você falou que é um grupo de bactérias que surgiu agora? Não. Na verdade, as enterobactérias fazem parte do trato gastrointestinal das pessoas, né? Então, são essas bactérias que já estão presentes? Sim, muitas das vezes são bactérias que elas têm uma facilidade de captação de um gene, que chama BLA, KPC, que produz essa enzima, e esse gene ele é facilmente transmissível de uma bactéria para outra. Então, pode haver o cruzamento de informações genéticas entre bactérias e, consequentemente, elas passam a produzir esse tipo de enzima. Meu Deus, e o que acontece? Então, na verdade, essas bactérias, elas não causam especificamente um tipo de doença. Elas podem causar vários tipos de doença. Por exemplo, no paciente internado em UTI, você pode ter infecção de corrente sanguínea, pneumonia, né? Você pode ter infecção do trato urinário, infecção de ferida operatória. Por quê? Ela pega pacientes que têm um estado imunológico, né, mais baixo. Exatamente. E, consequentemente, ela causa um processo infeccioso mais grave. E, hoje em dia, nós temos dificuldade de encontrar o tratamento, visto que a velocidade de desenvolvimento da resistência é maior do que a velocidade de criação de novos antibióticos para combatê-las. Esquisito isso, esquisito. Porque, primeiro, os hospitais do nosso país, de um modo geral, têm vários tipos de antibióticos, ou os hospitais têm poucos tipos de antibiótico que se dá para todos os tipos de infecção? Não, na verdade, esse problema dessas bactérias multiresistentes não faz parte do Brasil. Esse é um problema mundial, né? Alguns infectologistas acreditam que no futuro nós voltaremos à era pré-antibiótica, onde nós não teríamos uma substância que seria suficiente para combater a todas as bactérias. Então, assim, mesmo hoje, novos antibióticos são lançados e em poucos meses, ou até mesmo nos próprios estudos ainda de lançamento do antibiótico, já se descobre que ele não consegue agir contra todas as bactérias, entendeu? Então, o que acontece é que o controle da disseminação, né, dessas bactérias é que tem que ser importante. E quando você pergunta a nível de Brasil, nós temos no Brasil algumas situações de hospitais que são sucateados, onde faltam profissionais, falta, em algumas vezes, até mesmo medicamentos que são de amplo espectro para fazer o tratamento desses agentes, e além do fato de a ausência de um controle de uma CCH, que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar atuante, faz com que os médicos prescrevam qualquer tipo de antibiótico, induzindo a resistência desses agentes, então. Então, é o seguinte, vamos supor, o mesmo antibiótico que se dá, por exemplo, para uma ferida no pé, se dá para um outro problema qualquer, por falta de diversidade de antibióticos? Na verdade, a gente tem que lembrar que o tratamento, ele depende do agente.